O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera. Creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, queridas irmãs, neste último domingo, sábado da Quaresma, nós ainda estamos meditando os momentos finais da vida pública de Jesus. Nós lemos na primeira leitura a profecia de Ezequiel. O que Ezequiel nos mostra nessa leitura? Ele nos mostra que nosso Deus é um Deus teimoso, teimoso para o bem do povo. Deus teima em acreditar no seu povo, mas nem sempre o seu povo respeita a teimosia de Deus. E quantas vezes o trai, criando benefícios para si próprio. Deus quer uma nação para que todos vivam e vivam bem nessa nação. Mas os homens procuram um jeito de cada um viver por si, de cada um tirar proveito de suas situações. E aí Deus se entristece. Deus deixa um pouco sua teimosia e vai tentar mostrar caminhos. Ainda Deus vai tentar acreditar nos homens, até que por fim, depois de mandar profetas para anunciarem a verdade de Deus, Deus decide se fazer carne.
Deus decide se fazer homem, e em Jesus Cristo é a plena realização de Deus. Mas os poderosos não aceitam Jesus Cristo. Eles ficam preocupados. Este homem é perigoso. Ele está dividindo a nação. Ele está dividindo o povo que Deus escolheu. Ora, Jesus não estava dividindo. Ele estava alertando qual era a vontade de Deus. Jesus só fazia o bem, tanto que na passagem do Evangelho que acabamos de ler, muitos judeus tinham ido à casa de Maria para ver os feitos de Jesus. Mas alguns não estavam felizes e foram correndo contar às autoridades, principalmente ao sumo sacerdote daquele período, que era Caifás. E Caifás fica tremendamente preocupado. Jesus consegue aglutinar a população mais pobre, aqueles que as autoridades judaicas vinham enganando há muito tempo e enganando em nome de Deus. Caifás vaticina: é melhor que um homem só morra, para que uma nação não seja destruída. Na verdade, Caifás não estava preocupado com a nação. Ele estava preocupado que os romanos viessem e destruíssem o templo. Os romanos eram os mandatários daquela região. Se os romanos destruíssem o templo, eles não teriam mais como ganhar os seus poupudos rendimentos. É por essa razão que Caifás diz: é melhor que um homem só morra. Esse homem é Jesus. Caifás, antes de prender Jesus, já o condena. Jesus já está condenado por antecedência. Os fatos que nós vamos reviver a partir de amanhã, onde iniciamos a Semana Santa, é apenas um rememorar de todo o processo fraudulento a que Jesus é submetido. Um processo falho, um processo mentiroso, porque ninguém encontrava naquele homem mal nenhum. Ele passou a vida fazendo bem, e fazendo bem àqueles que ninguém fazia. Por isso Jesus juntava multidões de pessoas empobrecidas. A classe média e os mais ricos ficavam preocupados com isso. Os religiosos ficavam alarmados. Vamos perder fiéis. Perdendo fiéis, vamos perder rendimentos. Para eles, aqueles que frequentavam o templo significavam lucros em dinheiro, porque eles viviam desses lucros. Eles viviam do comércio religioso. Eles não viviam para a salvação do povo. Eles não viviam para fazer a vontade de Deus. Viviam para fazer e satisfazer a sua própria vontade. Jesus percebe a situação que vai se aperigando em volta dele. Por essa razão, Jesus para de andar no meio dos judeus. Quando o Evangelho fala judeus, são os homens religiosos.
E Jesus vai para Efraim, uma terra que aceita a presença de Jesus, que acolhe Jesus. Mas todos esperavam ardentemente que Jesus viesse para a festa da Páscoa e que viesse antes da festa, porque ali ele seria preso. Eles tramam uma armadilha para Jesus. E de fato, como sabemos, através dos evangelhos, antes da festa da Páscoa dos judeus, não da Páscoa do Senhor, porque a Páscoa do Senhor tem outro sentido. A Páscoa dos judeus era uma festa religiosa que visava lucro, porque todos aqueles que deveriam ir ao templo tinham que contribuir, tinham que pagar os seus pecados, pecados estes que as autoridades religiosas classificavam. Não os pecados que Deus se preocupava. O pecado maior que Deus se preocupava era o tratamento que aquele povo simples sofria através dos homens religiosos. E eles esperavam ardentemente a presença de Jesus. Tanto que no final do Evangelho, esses judeus procuravam Jesus e comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Jesus foi para a festa que seria a sua prisão, que resultaria numa condenação fraudulenta, uma condenação feita a portas fechadas, uma condenação feita com falsos testemunhos. E Jesus, nós vamos ver a partir de amanhã, Jesus é apresentado ao povo já condenado, mas precisava-se fazer uma encenação para parecer que o povo estava condenando Jesus. Tem sido assim até hoje. Autoridades usam o nome de Deus para condenar aqueles que fazem o bem. Quem faz o bem numa sociedade egoísta como a nossa, numa sociedade capitalista excludente, incomoda muita gente. E esses são aqueles que devem morrer. Como Caifás disse, é melhor que um homem só morra, porque se ele não morrer, o povo vai se subverter e as nossas regalias vão acabar. Jesus enfrenta todo esse processo em silêncio, porque ele sabia o seu fim estava próximo. Sobre ele não havia culpa nenhuma, não havia nenhum pecado, não havia nenhuma transgressão, havia apenas o bem que ele tinha feito. E esse bem incomodava as autoridades religiosas que não se preocupavam com o povo, estavam preocupados com o poder romano. Se o poder romano vier, destruirá o nosso templo. E para eles o templo representava a nação. Eles não estavam preocupados com a nação, estavam preocupados com o templo, porque o templo era o poder onde eles exerciam a maldade contra o povo de Deus, contra o povo mais pobre, que muitas vezes
era enganado, era ludibriado, para que os poderosos continuassem dominando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da